Vamos ficar de pé, irmão, para a gente ler a Bíblia. Juízes, capítulo de número 17. Capítulo 17, quem achou pode dizer amém. Amém. Quero agradecer aos futuros jovens, os juniores que vieram, Eles estavam na reunião ali sigilosa e eu estive lá. E eu disse que quem faltasse, a Alessandra ia puxar a orelha. Até a Débora veio, a filha da Deoliana, viu? Está conosco aqui. Tem medo de levar puxão de orelha, viu? Graças a Deus, todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Versículo de número 6. Na minha Bíblia diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que achava mais reto. Na linguagem da igreja, vamos lá? 1, 2, 3. O que parecia reto aos seus olhos. Quem necessita de oração? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, Senhor, porque chegamos aqui. A tua misericórdia nos alcançou, a tua bondade nos guardou, Senhor, e nos faz estar na tua casa. Abre, Senhor, os nossos entendimentos, a nossa compreensão, para entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nós. Senhor, nos ajuda, Pai. Eu te peço nesta noite, Senhor, trabalha, Senhor, na potestade do ar, Senhor, impedindo a ação do maligno, Senhor, de tal forma que nós entendamos o que o Senhor está dizendo para nós na tua palavra. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Quem pode, senta e vai dando glória aí para Jesus, que ele merece. Aleluia. Até Natan deu glória. Eita, glória. Eita, Jesus. Os juniores aí, aqui tem Bíblia. Abre a Bíblia. Capítulo 17, fica com ele aberto, viu? Pode ser que eu olhe para você e mande você ler um versículo, aí você já está preparado. Beleza? Obrigado aí pela atenção. Glória a Jesus. Deixa a turminha menorzinha sair ali e aí dá certo. Irmãos, eu quero que vocês prestem atenção em algumas coisas que estão na palavra de Deus. Hoje, para os irmãos que estão no grupo, eu botei até uma mensagem lá, dizendo assim, culto de ensino. Não sei se todos viram, Fecha a porta aí, irmão, porque o menino pode ficar gritando lá fora, não tem problema não. Pode fechar a porta. Culto de ensino. Em seu conhecido poema, A Segunda Vida, o poeta irlandês William, alguma coisa aqui, descreve o colapso da civilização com uma imagem vívida e assustadora. Cada vez que leio esse poema, sinto calafrios e dou graças, pois conheço aquele que há de vir. Nas palavras desse escritor, as coisas se desintegram e o colapso é interno. Isso aqui que ele escreveu está falando do capítulo 17 de Juízes. Esse capítulo 17, o capítulo 17, o 18, o 19, o 20 e o 21. Esses capítulos, eles não estão em ordem cronológica. Embora eles estejam no final do livro de Juízes, eles são antes do primeiro juiz. Certo? Então a gente tem que entender, quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa pesquisar e ver algumas coisas, porque às vezes a gente pensa, não, a bagunça continuou. Na verdade, não.
Esse entra no original como sendo um anexo, um acréscimo do livro de Juízes, essas histórias que vão seguir daqui por diante. Nesse capítulo 17, a gente vai encontrar uma situação que podemos comparar com os dias de hoje. Nós vemos a destruição do lar, nós vemos a destruição do ministério, a destruição da moral e da sociedade. Nesse capítulo 17, a gente vai encontrar tudo isso de uma forma tão clara. Só que ela é escrita de um jeito que a gente pensa que o certo está errado, mas que o errado está certo. Porque dá a entender isto, se a gente não prestar atenção nos detalhes. E parece que esses detalhes, quando a gente não presta atenção, a gente bota em prática na nossa própria vida. E depois a gente está morto espiritualmente, frio espiritualmente, e a gente não sabe, porque a gente ainda está vindo para a igreja, ainda quando mandam a gente dá glória, ainda quando mandam a gente faz alguma coisa, mas na verdade a gente sempre vai sentir um vazio. Por quê? Porque nós erramos em algum canto lá atrás e continuamos fazendo errado. Foi isso que aconteceu com a nação de Israel. Eles se aprofundaram na idolatria cada vez mais. Se você prestar atenção, a partir do versículo 1, do versículo 17, nós vamos encontrar um personagem chamado Mica, que é um homem. Nada mais é do que, eu vou dar aqui algumas características dele, para você perceber. Ladrão, mentiroso, certo? Tem medo de maldição. E transformou a sua casa numa igreja. É esse camarada. Mas quando a gente lê a história, não, a história está diferente, né? A história está dizendo, olha, havia um homem na região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe. Aí ele vai falar, né? Os 1.100 ciclos de prata eu vou devolver para a senhora, porque foi eu que roubei. A mãe dele recebe aquilo e o que é que faz? Já que você foi tão honesto, meu filho, eu vou devolver ao Senhor. Aí usa 200 ciclos para fazer algumas coisas sacerdotais e depois usa para fazer um monte de coisas, os ídolos, os terafins, os baalins, um bocado de coisinha que ele faz para encher a casa. E aí a mãe fica alegre com aqueles, pronto, agora eu tenho uma casa para adorar a Deus. A gente encontra aqui, e eu vou começar por aqui, crentes que fazem igual a Mica. Crentes que fazem igual a Mica. Eles roubam a honra que é de Deus, a glória que é de Deus, o louvor que é para ser para Deus, voltam para a casa de Deus e devolvem qualquer coisa. Deus, na sua bondade, recebe. Por que Deus recebe? Porque Deus tem um propósito para nós. É que a gente aprenda com os nossos próprios erros. Que a gente veja os erros e se conserte. Deus não vai. Olha, tem uma coisa que engana muita gente. A gente pensa assim, olha, Deus vai me consertar. Deus vai me ajudar. Irmão, para com isso. Isso é um evangelho mentiroso. Por que mentiroso, pastor? Eu estou aqui para Deus me ajudar. Sabe como é que Deus vai te ajudar? Você chega para o Senhor, Senhor, me dá graça para suportar. Aí o que é que o Senhor faz? Da luta, da tribulação, da angústia, da perseguição. Para quê? Para você aprender a ter graça. Para você entender o valor da graça. Para você compreender o agir de Deus. Senhor, eu quero ser santo. Não se preocupe não, meu filho. Jesus vai promover coisas para que você seja santo. Como assim? Alguém vai lhe xingar, alguém vai lhe perturbar,
Você vai andando no meio da rua, dá uma topada e dá vontade de dizer um palavrão, aí você lembra que é santo, aí você diz, não, glória a Deus, aleluia, a cabeça do dedo voou lá fora, mas Jesus é bom e maravilhoso. Você não pediu para ser santo? Você não quer ser diferente do mundo? Você não precisa ser santo, diferente do mundo, ser santo em toda maneira de viver? Então Deus vai promover isso. Então não diga, Senhor, do Senhor vai me dar força para vencer. Ora, só tem força quem está cansado. Quem precisa de força é quem está cansado. Se você está cansado, o Senhor vai lhe dar força. Sabe como é que o pessoal que pega peso para ter força, né? O pessoal que levanta peso, para ter força, o que é que eles fazem? No mínimo 2 horas de academia, no mínimo 3 horas de academia, 4 horas de academia, para poder o corpo ficar fortalecido. Ah, pastor, e como crente, Jesus vai me dar força? Sim, tu quer força para quê? Para vencer o mal? Então tem que orar mais. Força para expulsar o demônio? Então tem que ter mais comunhão com o Espírito Santo. Não, eu quero força para vencer, para Jesus me dar força para salvar os lá de casa. Então dá testemunho de crente dentro da tua casa. Não é simples? Não depende de Jesus. Depende de mim. Depende de eu. E não é eu, pastor, não, viu? É eu. Eu, pessoa, depende de mim, depende das minhas atitudes, depende da minha postura com relação a Deus. Depende de como eu ando na presença de Deus. E Deus vai me dar, sim, força, graça, vai me dar coragem, vai me dar tudo. Agora, não adianta você ficar em casa, sabendo que tem círculo de oração, ensaio do conjunto, reunião de mulher, reunião de jovem, reunião de obreiro, aí você não vem e quer que Jesus lhe dê força. Força para quê? Para não fazer nada? Ah, não, mas é só uma reuniãozinha, eu vou para quê? Então, para que tu quer força? Pode até ser que tu venha para essa reuniãozinha e quando chegar aqui, Jesus tem um profeta ali esperando, ou uma profetisa, vai botar o dedo na sua cara e dizer, te conserte, e não falta mais não. Talvez Jesus tenha. Aí talvez você não venha porque pode ser que Jesus faça isso. Mas deixa eu te dizer que se você não vem por causa disso, Jesus vai fazer isso essa semana com você. Viu? Jesus vai lhe pegar por aí e você vai saber que Ele é Deus. E Ele não vai fazer isso, não é para lhe envergonhar não, é para ver se você cria coragem. Para não dizer, para ver se você cria vergonha, né? Para ver se você cria coragem. Coragem de buscar o Senhor, de se dedicar ao Senhor, porque a vida, a sua vida é do Senhor. Aqui a gente vê um homem, o Mica, que resolve fazer para ele ter a sua própria igreja. Do jeito que ele imaginava, do jeito que ele queria, ele começa, primeira coisa, ele começa roubando dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família, a sua mãe. E aí a mãe dele escuta quando a mãe dele diz, olha, maldito seja quem roubou. E aí ele tinha medo de maldição. E aí por causa do medo, ou seja, o Senhor da vida dele era o medo. Quantos aqui na igreja não fazem a obra do Senhor, ou se fazem, fazem por medo? Né? Olha, irmão, nós vamos ter consagração amanhã de manhã. Quem não vier vai passar a noite acordado. Tem gente que, Jesus, deixa eu dormir porque eu vou, viu, Jesus? Irmãos, a gente precisa conhecer o nosso Deus. A gente precisa saber que Ele é Senhor da nossa vida. E como é que eu faço isso, pastor? Tranca a porta do teu quarto, dobra o joelho e fala com Ele em secreto, que Ele fala contigo. A pessoa que quer ter mais intimidade contigo é Deus. Ele quer conversar com você o tempo inteiro. Agora o problema é que você prefere conversar com os amiguinhos. Com as amiguinhas, está se atualizando em tantas coisas e esquece de Jesus. Mica faz o seguinte, escuta a maldição e diz, não, vou devolver o dinheiro, porque aí é melhor. Aí a mãe dele devolve, aí o que ele faz? Ele resolve fazer os deuses, botar as coisas em ordem, pronto.
Resolvido o problema, e a mãe dele fica satisfeita, sabe? Porque a mãe dele é do tipo de algumas mães que a gente tem por aqui, ou por aí, né? Que passa a mão por cima do pecado dos filhos. O filho rouba essa garrafinha. Aí a mãe diz: olha, se eu souber que o menino meu pegou essa garrafa, eu mato ele no pau, no cacete. Aí o menino chega no outro dia: mãe, eu peguei sem querer. Foi sem querer, meu filho? Foi, tá bom, então tá bom, meu filho. Pronto, tudo bem, fica aí quietinho. Pronto, eu vou deixar até a garrafinha para você, meu amor. Porque o dono da garrafa não vai vir mais atrás, né? Como não tem ninguém cobrando, não tem ninguém exigindo que seja feito o justo com o ladrão. A mãezinha: não, meu filho, fique com ela para você, já que a dona não quer mais, está tudo bem, viu? Deus lhe abençoe. Quando é depois, o filho está preso nas penitenciárias por aí, não sabe por quê. Por quê? Porque passou a mão por cima do erro. Isso se a gente falar materialmente, né? E se a gente pensar nisso espiritualmente? Seu filho, sua filha, vem para a igreja, não adora a Deus de verdade, não busca, você vê, você percebe, mas passa a mão por cima, está tudo bem. Pastor, e o que é que eu tenho que fazer? Fazer ele botar a cara no chão e orar o tempo inteiro? Não, converse, procure saber como anda a vida espiritual do teu filho ou da tua filha. Porque ele pode estar desmantelado, porque ele vê o jeito que você anda em casa. Ele vê a sua briga com o marido, com a esposa, ele vê as coisas erradas que você faz, ele vê aquelas coisas e ele acha que isso é normal. E às vezes tem mãe, tem pai, nem fala com os filhos direito, porque tem medo que o filho bote o dedão na cara e diz: e tu? Porque a maioria dos filhos hoje não quer respeitar mais o pai e mãe, chamar de senhor e de senhora, né? Bota o dedão na cara do mãe e do pai: e tu que fez isso também? Aí o pai e a mãe têm vergonha até de chamar: ô menino, isso que tu está fazendo é errado, viu? Faça não, Deus está vendo. Deus está vendo. Deus estava vendo essa cena aqui todinha. Deus está vendo essa atitude aqui de uma mãe que passa a mão por cima do erro do filho, ainda dá uma recompensa a ele. E aí o que é que ele faz? Resolve fazer ídolo e tudo. Por quê? Porque ele não tinha rei naquela época. E cada um fazia o que queria da sua vida. A gente está vivendo num tempo parecido com isso. Aí você veja só, um lar totalmente destruído. Um lar onde está completamente fora do que Deus determinou para eles. Mas eles continuam tendo os seus ídolos lá, como se Deus estivesse naquela casa. Beleza. Beleza. Mas, como é que eu vou ter uma casa para uma igreja minha, para adorar a Deus, e eu não tenho um sacerdote? Tem que ter um sacerdote, tem que ter um obreiro, tem que ter um pastor, né? Tem que ter alguém lá. E aí, por sorte, lá no capítulo 7, eu vai encontrar um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, e ele e ela levita. Pronto, fechou, né? Ele encontra com quem? Com Mica. Sabe o que eu aprendo aqui? Que os obreiros, os homens de Deus, ou os servos de Deus, quando andam feito esse moço aqui, eles terminam encontrando com Mica. Você perceba que ele vai dizer ali: olha, e esse homem partiu da cidade de Belém, de Judá, para ficar onde melhor lhe parecesse. Ou seja, ele era um crente que queria estar no lugar aonde fosse bom para ele. Tem crente que não fica aqui porque aqui não é bom para ele. É bom para ele no outro lugar. Tem crente que só vem para os cultos que é bom para ele, porque se não for bom para ele, ele não está ali. Esse obreiro aqui, esse levita, ele está nessa situação. Era um levita novo e tal.
e sai da cidade dele. Em detalhe, né? A cidade dele é a mesma cidade que Jesus nasceu. Ele abandona, olha, esse camarada, ele é uma pessoa, esse levita, ele é uma pessoa que tem família, ele tem linhagem. Ele é da família sacerdotal. Ele é de Belém de Judá. Ele tem história. Mas ele não quer saber da história dele, muito menos da família dele, da cidade dele. O que ele quer é satisfazer as suas vontades. Quantos crentes a gente encontra por aqui e por aí, que ele está na igreja enquanto a igreja estiver dizendo e fazendo o que ele quer, ou o que ela quer. Porque no dia que ele ou ela é confrontado, a primeira coisa que faz é sair falando mal de todo mundo. A igreja não presta, os crentes não têm amor, o pastor muito menos, e por aí sai falando tudo. Por quê? Porque na verdade quer fazer o que quer. Quer andar por onde ele acha que é bom andar. Não quer compromisso nenhum com Jesus. Irmãos, eu já disse isso várias vezes, eu torno a dizer, não adianta seguir a Jesus se você não estiver disposto a dar o seu sangue. Porque Jesus quer somente a sua vida. Jesus não quer o seu ouro, não quer sua prata, não, porque tudo é dele. Ele quer só a sua vida inteira, espírito, alma e corpo, irrepreensíveis ao Senhor. Deus espera de nós um viver santo em todas as atitudes. Esse levita, ele teria que ter essa atitude, ser um homem santo. Ele conhecia a lei. Nessas histórias que a gente vê aqui, os mandamentos, os 10 mandamentos são rasgados para lá e para cá. Eles não obedecem nada dos 10 mandamentos, mas eles acham que estão servindo a Jesus. Eles acham que estão servindo a Deus. Eles acreditam que estão fazendo a vontade de Deus. Aí você veja só, um homem de Deus, um levita, que ele já se desviou a partir da hora que ele saiu da sua atividade sacerdotal para sair andando por aí, procurando um lugar onde devia chegar, e ele termina achando, porque quem sai por aí procurando qualquer coisa, termina achando. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar é destino, não tem problema. Eu me preocupo muito quando eu vejo jovens falando, eu não sei o que é que eu vou fazer da minha vida. Eu já sei onde é que vai dar. Aonde? Em nada. Porque se você não sabe para onde vai, qualquer lugar que você chegar é o destino final. Não tem, você não escolheu, você não traçou, você não pensou, você simplesmente, não, seja o que Deus quiser. Sim, Jesus quer que você seja santo, Jesus quer que você obedeça, Jesus quer que você se submeta, Jesus quer que você permaneça, Jesus Cristo quer. Isso é o que Jesus quer. Então você não quer o que Jesus quer. Você quer o que você quer. Era o caso desse levita. E esse levita acha pouco, isso tudinho. E ele resolve abandonar. Ele abandona a sua casa para fazer o que ele quer. E aí ele encontra um desmantelado chamado Mica. O camarada já estava desviado todinho, mas já tinha uma igreja. Se parecer com alguma coisa que a gente vê por aqui, irmão, não se preocupe não, isso é apenas coincidência. O fato bíblico aqui foi escrito antes. Foi escrito antes, não foi escrito depois dessas igrejas que tem por aí, não, foi antes. Então antes disso a Bíblia já está dizendo que tem gente se levantando aí, abrindo igreja de tudo quanto quer jeito. Por quê? Porque não quer ficar no centro da vontade de Deus, não quer permanecer onde Deus já determinou para ele. Por quê? Porque ele não concorda, porque ele não aceita, porque não é do jeito que ele gosta, porque não parece bem aos seus olhos. Mas entenda, nós precisamos estar onde Deus quer que nós estejamos. Não é onde a gente quer, é onde Ele quer. Mas esse rapaz não entendeu isso e aí ele abandona tudo e aí se encontra com Mica. Ora, quando se encontra com Mica, Mica faz para ele uma proposta assim irrecusável. Diz para ele, rapaz, eu estava ali procurando. Eu estava precisando de um pai. Venha ser meu levita, venha ser meu sacerdote.
eu ainda vou te dar dinheiro e roupa. O levita nem pensou, ele disse, opa, esse era o lugar que eu estava procurando, era aqui mesmo, é aqui que eu fico. Oxe, o cara vai me pagar para ser sacerdote, ainda vou ser tido como da família dele, a família dele é rica, eu vou até fazer uma estola sacerdotal, vou fazer um negócio aqui, vou deixar bem enfeitado, para agradar o meu patrão Mica. Sabe o que eu vejo, irmãos? Quando a gente está fora da direção de Deus, as propostas são sempre muito boas. As propostas são sempre excelentes para que a gente ganhe mais, que a gente permaneça no erro. Permaneça afastado da vontade de Deus. E quando eu digo isso, eu não estou falando aqui só de dinheiro, não. Às vezes a proposta para você se afastar de Deus são propostas que parecem uma amizade boa, uma oportunidade muito boa. Ei, mantenha a sua comunhão com Deus. Mantenha a sua comunhão com Deus. Todos nós somos chamados por Ele, comprados pelo sangue de Jesus. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida e não vale a pena trocar isso por nada daqui. Por nada, por melhor que seja a proposta. Fulano, tu vai ganhar muito, tu vai ter muita oportunidade, tu vai ser uma pessoa muito conhecida. Isto não leva a nada. Mas por que é que ele aceita? Porque toda a nação está destruída. Isso daqui é simplesmente imoral, inaceitável. Lá em Deuteronômio vai dizer que se o levita inventasse de fazer alguma coisa à imagem de animal, qualquer coisa de idolatria, ele deveria ser morto. Esse levita aqui, ele já está morto. É um crente desviado que está dentro da igreja. Eu não gostei do hino, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Meu filho, as coisas que são feitas aqui, o louvor, a organização e até a desorganização, não é para lhe agradar, é para agradar a Deus. Mas eu acho que deveria ser melhor. Sim, você acha, mas o dono é Deus. E se Deus achasse diferente de você, se Deus achasse que deveria ser do seu jeito, seria. Mas como Deus acha que é diferente, então vai continuar daquele jeito. Não, mas é porque Deus gosta de tudo organizado. Gosta sim. Então organize. Não, mas os outros também têm que organizar. Não, meu filho, às vezes Deus deixa o desorganizado, para quê? Para que a gente veja, olha, não vou fazer daquele jeito está errado. Se tem um crente aqui que gosta de comprar poupa-ganha, e eu sei, o telecena, o que é que eu tenho que fazer com ele? Primeiro, dizer, meu irmão, pare com isso, que Deus não se agrada disso, é falta de fé. Segundo, se ele quer continuar fazendo, deixa ele fazer, porque quem vai resolver com ele ou com ela é Deus, não é eu e nem você. A gente não pode perder a paz, porque o camarada quer fazer as coisas erradas. Não dá, irmão. Não, eu gosto de jogar futebol. Joga, meu irmão, as pernas é sua. Quando Jesus não quiser mais que você jogue bola, ele quebra suas pernas. Pastor, o senhor disse que Jesus vai quebrar minhas pernas. Eu não disse. Eu disse que se Jesus não quisesse que você jogasse, ele dava um jeito em você. Por quê? Porque a casa é dele. Aí às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, mas não é do nosso jeito não, é do jeito de Deus. Tem coisa que deixa a gente indignado? Tem coisa que deixa a gente indignado na casa do Senhor, mas a casa é do... E quem profana a casa do Senhor, paga um preço. Quem menospreza a casa do Senhor, como eles aqui, brincando de fazer os seus deuses, as suas coisas, Deus podia ter descido o fogo do céu, queimado tudo, destruído tudo. Não, Deus deixou. Deus entregou eles às suas próprias vontades. Não é diferente do que a gente vê hoje, irmãos. É por isso que às vezes você olha para a igreja e você vê pessoas que você diz, mas meu Deus do céu, como é possível um negócio desse? A gente ensina, a gente fala, a gente diz, a pessoa faz o contrário e ainda faz de propósito.
A minha vontade como carnal era outra. Mas aí, na mesma hora, eu me lembro, Jesus, me perdoa. A igreja é tua, Jesus, não é minha, não. É tua, não é minha, não. Se fosse minha, Jesus, era e a força, era puxado nas correntes, era um negócio sério. Mas a igreja não é minha, não. Agora, eu não posso simplesmente passar a mão por cima e dizer, não, está tudo certo. Tá não, está errado. Está errado e o problema é seu e de Deus, não é meu, não. Tenho nada a ver com isso. Eu vou dizer que está errado porque continua errado. Sabe por quê? Sabe qual é o problema dos juízes aqui, ou aquela geração todinha que vem de juízes, aquele problema todinho daquela roda que eles estavam? É porque eles aceitaram o erro dentro da sua casa, como o pessoal fez aqui. Eles aceitaram o erro dentro do ministério, como se fosse normal. Eles aceitaram a imoralidade dentro da casa deles, dentro do ministério, passaram a mão por cima do erro. E você está pensando que Deus podia ter feito um monte de coisa, mas Deus não fez nada. Deus entregou ele, já que vocês querem, vão-se embora. Façam o que vocês quiserem. A vida é de vocês. Depois vocês estão chorando pelos cantos, vêm se arrepender, eu posso até perdoar, porque Deus é Deus. Irmãos, isso aqui é coisa de 30, 40, 50, 100 anos, 200 anos de sofrimento. Não é uma semana, 15 dias, 1 ano, 2 anos. Eu estou na peia, só faz 5 anos. Faz que não se compara não, meu irmão. Há 30, 40 anos de sofrimento de uma nação. Por quê? Pela desobediência. Casas destruídas, família destruída. Por quê? Porque ninguém quer seguir o conselho da palavra de Deus. Cada um quer montar para si a sua própria igreja, as suas próprias vontades, as suas próprias religiões. E aqui, olha, eu vejo um ministro, alguém que foi separado, que ele resolve entrar no ministério, mas para fazer o que ele quer. É como se os obreiros aqui da igreja resolvessem, não, eu vou para a igreja no dia que eu quiser. Eu sou obreiro, mas isso não quer dizer nada, assim, eu vou, se tiver meu nome na escala, eu vou. Se eu chegar lá, meu nome não estiver na escala e mandarem eu para algum lugar, eu não vou, porque o meu nome não está na escala. Se precisarem de mim, me chamem, me liguem, me peçam, me implorem, que aí eu faço alguma coisa. Parece com esse camarada aqui, que está procurando um lugar que seja bom para ele estar. Porque ficar lá em Belém, ficar trabalhando lá, ele não quis. Ele saiu e foi para um lugar onde não era o lugar de levita. Porque os levitas tinham as cidades para ele trabalhar. Os levitas tinham um lugar para ele ficar. Mas esse levita aqui não. Sai da casa, porque vai atrás de trabalho, mas um trabalho que ele faça o que ele quer. E aí ele vai trabalhar num lugar onde não é lugar de crente. Vai dar uma de crente onde não tem nem crente. É como a gente faz de vez em quando, da gente sair do centro da vontade de Deus para fazer o que a gente acha. Mas pastor, o mais certo é isso daqui. Sim, meu filho, mas Deus não mandou fazer o mais difícil? Não, mas esse difícil não parece certo. Não interessa, Jesus não mandou fazer? Faz. Não, mas vai ser dispendioso, vai ser cansativo. Faça, meu filho. Jesus não mandou. O problema é que a maioria de nós quer fazer o que a gente quer. Nós temos que entender que a vontade não é a nossa, é a vontade de Deus. A vontade de Deus precisa estar em primeiro lugar na nossa vida, em tudo que a gente precisa fazer. Nós vemos aqui a destruição da família, a destruição do ministério, a destruição moral por causa da permissividade. Qual é a consequência disso? Uma frieza espiritual. E vocês pensam que parou por aí? Parou por aí não. Quando você começa a entrar no capítulo 18, aí você vai encontrar coisa. A que nível eles chegam? Sacerdote, agora tendo a sua própria igreja lá em Mica, né?
está lá fazendo o trabalho dele. O pessoal de Dan está vindo, procurando um lugar para descansar, um lugar para ter uma terra. E aí, por acaso, eles chegam na casa de Mica e encontram, estão lá na casa de Mica hospedados 5 que iam espiar a terra, estavam lá observando. Aí eles escutam a voz. Mas, rapaz, essa voz a gente conhece. Quem era? O levita, lá de Belém de Judá. Aí, sabe por que você está fazendo aqui? Tão longe de casa e tal? Não, eu aqui sou o obreiro aqui da casa. Sou obreiro aqui da casa do Senhor. E aqui quem o dono da casa não tinha nem chegado, o Mica. Aí os camaradas já dão uma... Rapaz, diz aí, ó, a gente está indo lá para Laís, era o nome da cidade. A gente vai lá olhar uma cidade, e aí consulta a Deus aí para ver se a gente vai conseguir voltar em paz. O cara já diz, rapaz, pode ir, rapaz, Deus está nesse negócio, está tudo certo. Porque sabe o que acontece? Quando a gente está no erro, a gente nunca quer escutar, vai dar errado. A gente só quer escutar a palavra boa. E o levita já sabia disso. O pessoal tudo ansioso. Não, meu filho, vai que vai dar certo. E eles foram. E deu certo. Voltaram, viram que o povo lá estava descansado, que não ia dar tempo de chamar ajuda. Aí voltaram, passaram lá. E foram para casa, trouxeram 600 homens. Um exército preparado, chegaram na entrada da cidade. Aí chamaram o levita. Levita, vem cá. Rapaz, é o seguinte. Quando o levita chegou, eles já estavam lá pegando o sacerdotal lá, pegando os balaíns, os ídolos que tinha lá. Aí quando o levita chegou, ele disse, rapaz, o que é isso? Ele disse, não, é porque é o seguinte, a gente vai para a batalha lá, para tomar a cidade, a gente vai levar os deuses aqui com a gente. E você é levita, você não quer ir com a gente, não? A gente dobra o salário que vocês estão ganhando aí. Tu está ganhando quanto? Não, está ganhando bem, né? Aqui mas a gente te dá mais, rapaz. Ó, tu vai deixar de ser obreiro do Alto Alegre e vai ser obreiro da sede. Vamos para lá? Lá tu vai ser, ué. A nação inteira, tu vai estar no teu comando. Ele disse, ô, peraí, meu filho, deixa eu só pegar os cacarecas aqui. Vamos embora, meu. Eu quero nem saber quem ficou para trás. Não, tem obreiro que é um negócio sério, meu. Não, vem pregar aqui, vem pregar ali. Não, agora eu sou pregador intermitente. Sou pregador internacional, estadual. Me chamou hiperpregador, pregador do fogo. E lá vai-se embora. Troca o ministério pelo status, pela fama, pela coisa. Pela posição que estão dando a ele. Aí vai-se embora. Só que aí Mica chega e diz, rapaz, levaram meu Deus, levaram meu sacerdote, vamos atrás deles. Aí quando vai lá o povo diz, ixi, o que é que esse... Rapaz, por que eles estão vindo atrás da gente? Aí disse, não, rapaz, é porque eu era o Deus deles lá, né? Aí o Mica chega e diz, não, a gente vai levar tudinho. O pessoal de Dan disse, não, a gente vai levar ele, vai levar as coisas. Aí Mica vê, rapaz, eles são grandes, são muita gente, tá bom, pode levar. Mica volta triste e ele segue lá para frente. Sabe o que eu aprendo, irmãos? É que às vezes Deus nos dá uma posição, Deus nos dá uma oportunidade, só que a gente não percebe que é Deus que está dando. E a gente bota na cabeça que você pode mais, você tem direito a mais, você pode ser melhor. E aí o cara bota isso na cabeça e aí para de ouvir a voz de Deus. O levita deixou de ouvir a voz de Deus lá de Belém, quando ele saiu procurando um lugar que lhe agradasse. Achou um lugar que lhe agradasse, o outro chegou, ofereceu o melhor. Vamos embora, meu amigo, vamos para frente que vai dar certo. Irmãos, precisamos permanecer naquilo que fomos chamados. É diferente de ser
é diferente de ser medroso e covarde. Permanecer naquilo que foi chamado é, por exemplo, você foi chamado para ser porteiro. Não adianta querer ser, não, eu quero ser inhaco, eu quero ser presbítero, eu quero ser evangelista. Você pode almejar, a Bíblia diz que almeja o episcopado, é excelente obra almeja. Não tem problema, almejar é uma coisa. Agora você abandonar tudo porque você quer, e não está contente por ser quem Deus quer que você seja. E como é que eu posso agradar a Deus sendo quem Deus quer que eu seja? Se Jesus te chamou para ser porteiro, meu filho, fica na porta. Agora chega cedo. Ser o último a sair. Não, Jesus me chamou para ser porteiro. Nem chega antes de começar o culto e ainda sai antes de terminar. Jesus me chamou para ser porteiro, não, meu filho. Jesus pode ter chamado você para outra coisa, mas para ser porteiro, não. Não, Jesus me chamou para ser músico. Músico? Músico ou tocador? Porque se for músico da igreja, meu filho, sabe que tem que chegar mais cedo, final do instrumento, quando terminar ainda fica fazendo a cerinha para poder sair. Não, é o quê? Faz parte do ministério, meu filho. Não, Jesus me chamou para ser diácono. É? Visitou quantos ultimamente? Porque está lá em Atos dos Apóstolos, meu filho. Os diáconos foram chamados para fazer visita. Aí os irmãos aqui, o pastor não visita ninguém. Não visita e nem vai, meu amor. Nem vai, eu vou. Precisa, me ligue que eu vou, não tem problema nenhum. É para socorrer, estou pronto para socorrer. É para orar, estou pronto para orar. Agora sair visitando de casa em casa, eu vou, se Jesus mandar. Não, pastor, mas é sua função. Não, minha função é ensinar a palavra. A minha função é mostrar a você o caminho. A minha função é direcionar a igreja para a oração, para o jejum, para a consagração, para o ministério, é preparar professores, é preparar a liderança do departamento. Essa é a minha função. Agora, sabe qual é a função dos diáconos? Os diáconos é visitar o órfão, a viúva nas suas necessidades. Foi para isso que foi criado esse ministério. Os auxiliares estão no caminho, ó. É justamente os auxiliares que acompanham os diáconos, meu irmão. Mas a gente não vê isso aqui e vê muita gente reclamando. Se eu fosse dar ouvido às reclamações que eu já vi, o pastor não visita ninguém. O pastor não visita, meu filho vai continuar sem visitar, meu amor. E não fique com raiva de mim, não, viu? Porque eu já visitei muita gente e eu não estou cansado de visitar, não. É um prazer. Agora eu não vou estar deixando de preparar um estudo, estudar a palavra, meditar, para ir lhe visitar só para lhe agradar. Não vou. Não tem como, irmão. Se precisar, pastor, eu vou, meu filho. Se você disser, olha, aqui já aconteceu de sair de madrugada para visitar alguém, para socorrer alguém, não tem problema nenhum. Pastor, mas isso aí é muito chato. Não é chato, não. É o meu ministério, é a minha obra e eu faço com alegria. Eu garanto a você que se você me chamar de madrugada, eu não vou chegar lá com raiva, não. Posso chegar com a cara inchada, né? Se é que estava dormindo, mas com raiva, não chego com raiva, não, meu filho. Porque essa é a minha função. Agora, a gente tem que entender. Na sua casa tem algum diácono? Aqui na igreja tem 5, que um está congregando lá no Alto da Boa Vista. Tem 5. Não se preocupe, não. Se chegar um diácono lá para lhe visitar, ele está autorizado, irmão, pela Bíblia e por mim. Se ele for acompanhado de 2, 3 obreiros, mais ainda que ele está autorizado a isso. E ele está indo lá não é para fazer confusão, não. Ele está indo lá para orar por você, para saber qual a sua necessidade. E depois ele vai chegar, pastor, eu estive lá na casa da irmã fulana, do irmão fulano, orei por eles, estão enfermos, ou não estão enfermos, estão precisando disso, daquilo. Vamos marcar um horário para o senhor ir lá? Bora, meu irmão, vamos lá que hora? A gente vai agora, não tem problema nenhum. Agora parece que inverteram tudo. Aí não, se o pastor não for, não existe amor. A igreja não tem amor porque o pastor não visita. Meu irmão, a igreja não é feita do pastor, não. A igreja é feita de um corpo de obreiros que está aqui e de uma igreja formada. Entendeu? É assim que a igreja funciona. E a gente precisa entender isso. Se nós, enquanto obreiros, não assumirmos o nosso papel de obreiros na casa do Senhor, quantas vezes eu já me reuni com os obreiros e amanhã tem reunião de novo. E aqui é só o aquecimento para amanhã, viu? A gente tem reunião de novo amanhã.
Quantas vezes já me reuni com os obreiros, já informei a eles, irmãos, façam assim, irmãos, ajam assim, a forma de agir é essa, mas parece, não, eu não vou não tomar a frente. Quantas vezes eu já disse aqui, irmão, se eu chegar a hora do culto, deu o horário, aquele relógio ali, o obreiro do relógio não veio hoje, depois eu converso com ele. Tem um obreiro encarregado para não deixar o relógio parar, mas o relógio já está parado faz não sei quantos meses. Não, tá, lá no meu quarto tem uma coleção de relógios, viu? Os irmãos que doaram para relógio para a igreja, porque tem irmão que já se incomodou. Não, eu vou dar um relógio que o pastor não... Não é não, meu filho. A gente bota ali, o bicho para. Aí quando para, a gente troca a pilha, o bicho para de novo. Aí já escalou um obreiro para cuidar do relógio, mas o obreiro do relógio não veio hoje. Lá no meu quarto tem 5 relógios, de tudo quanto é tipo. Mas qualquer dia eu vou enfeitar aqui, igreja, só de relógio. Era bom que funcionasse. Deu o horário de começar o culto, meu irmão. Ah, não, mas não tem nenhum diácono, Carlos não está, João Paulo não está, não, os irmãos não estão. Meu irmão já disse, deu o horário, não tem dificuldade não. Chega aqui, liga o microfone, se tivesse não, vamos ficar ali pé, irmão, vamos orar. Porque o culto aqui, para quem é? O culto é para quem, irmãos? Então, meu irmão, a gente está aqui para adorar a Deus. Eu já ensinei para os obreiros aqui, irmãos, e para a igreja de uma forma geral, que depois que o culto começa, você não tem que estar apertando a mão dos irmãos, não. Porque a atenção aqui é para Jesus. O culto começou, já cantou os hinos, aí o irmão chega, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, irmão. Pelo amor de Deus, irmão. Às vezes dá vontade de eu me levantar, meu filho, sente. Você já chegou atrasado e ainda fica incomodando os irmãos. Por quê? Porque o culto é para quem, irmãos? Eu quero que fique isso na sua mente. O culto é para quem? Então não se preocupe se o irmão vai ficar chateado porque você não falou com ele. Se você quer mesmo falar com ele, chega mais cedo. Entendeu? Quando ele chegar lá fora, você pega, ei, irmão, eu quero falar contigo. E já estava te esperando aqui para a gente conversar. Vamos acertar a nossa vida? Vamos bater um papo? Não tem problema, irmão. Agora o culto começou. A honra, a glória, o louvor e a adoração é para Jesus. Quando a gente sai do que é certo, a gente entra pelo caminho de Mica. A gente entra pelo caminho do levita. A gente entra por caminhos que não tem volta. Quantas famílias estão destruídas porque seguiram levitas, sacerdotes errados? Lá na casa de Mica teve um negócio bacana. O levita, quando chegou, Mica disse, pronto, você vai ser como o pai e tal. Aí no finalzinho o levita, Mica diz, não, vem cá, vamos fazer o seguinte, eu vou te consagrar sacerdote, tu já vai sair de levita, tu vai ser o sacerdote da minha casa, e pego o meu filho também, vou consagrar o meu filho como sacerdote, e fica tudo. Ou seja, até quem não tem autoridade, manda, faz o que quer. Quando se está fora da direção de Deus, acha que qualquer coisa está certo. E não é assim que funciona, irmãos. Na casa de Deus tem ordem. O problema é que quando a gente diz isso, alguém pensa assim, então pastor, por que é que o irmão do lado está errado? E por que é que o outro está errado? E por que que o outro está... Meu filho, existe a ordem. Agora, para obedecer, é a atitude de cada um. A gente não sabe qual é o horário que começa o culto? A gente não sabe o horário que termina? A gente não sabe qual é o procedimento do culto? Se algum dia alguém chegar e fizer errado, qual é o problema? Foi ele que errou. Depois a gente vai lá, irmão, por que tu errou? Não, é porque eu quis fazer errado mesmo. Foi, então não faça mais não. Não, mas por que não? É porque a gente sempre fica querendo jogar culpa nos outros, irmãos. Quando a nossa comunhão é individual com Deus. Eu vou dizer uma coisa que vocês já sabem. Essa casa é santa. Esse templo é santo. Quando entra alguma coisa profana aqui, Deus não se agrada disso. Deus aqui no nosso meio tem profetas. Deus aqui no nosso meio tem pessoas que têm discernimento de espírito. Deus aqui no nosso meio tem pessoas que têm os dons que a igreja precisa para crescer e fazer a diferença. Mas sabe o que acontece? Elas estão fora. Elas estão fora da vontade de Deus. Em vez de elas ficarem no centro da vontade de Deus, não, elas estão culpando um, olhando para outro, se preocupando com a vida do outro, se preocupando com o problema do outro, ao invés de se preocupar com a sua vida. Deus tem um chamado na tua vida. Deus te chamou para um ministério, Deus te chamou para exercer a obra dele na casa dele.
Ah, mas eu só vou fazer isso se Deus revelar alguém e esse alguém chegar para mim e pegar no meu braço e disser, e me arrastar e me puxar. Meu irmão, para! Não tem distância entre eu e Deus, entre você e Deus, não tem distância. A única separação são as nossas falhas, as nossas limitações individualmente. Não, eu não estou com comunhão com Deus porque o irmão ali está com raiva de mim, porque o outro ali eu não agradei, porque o outro ali eu estou com isso. Não, meu filho, se você dobrar o joelho e disser, papai, me perdoa, o Senhor sabe a minha limitação, a minha fraqueza, eu preciso da tua ajuda. Se o Senhor não me ajudar, o negócio está feio para o meu lado. Jesus te ouve, Jesus te atende e Ele fala com você. Agora, se você aceitar simplesmente viver fora da vontade de Deus, eu estou esperando que Deus revele o que Ele quer para mim. Ô, abençoado, abre os teus olhos e vê. Abre os teus olhos e vê o que Jesus já pôs na tua mão, o que Jesus já te deu para fazer, o que Ele já disse que você tem que fazer. Não, mas eu não vou fazer não, porque se eu fizer isso aí, Deus tem que usar os obreiros ali, ó, que são grandes homens de Deus. São, meu filho, são grandes homens de Deus. Todos nós somos. Todos nós somos. Não é só aqui que tem grandes homens de Deus, não. Aí embaixo tem grandes homens e mulheres de Deus. A questão é, você quer ficar no lugar? Você está disposto? Não, estou não, pastor, é porque é melhor eu ficar ouvindo o senhor dar esses carão. Eu acho mais legal eu sair no outro dia dizendo, rapaz, o culto foi só peia. Ou então, o culto não foi só uma água. O pastor não falou nada com nada. Eu não entendo. Ou seja, se você gosta disso, o problema não é meu, o problema é seu. Agora você tem que entender que Deus vai cobrar de você. Eu quero só que você entenda isso. Não existe nada de graça. Deus cobra o que eu faço e o que eu deixo de fazer. Você sabe que tem evangelismo domingo, 50 cultos. De novo, porque a gente não mudou por causa de vocês? A festa das mulheres? Aí teve naquele outro, não teve esse agora, vai ter no próximo. Viu? 50 cultos. O que é que a gente espera? Que toda a igreja esteja presente. É só o que a gente espera. Vai ter ensaio, vai ter atividade, ciclo de oração, vai ter festa, vai. Amanhã tem reunião de obreiro, tem. Meu irmão, a igreja, as mulheres vão tudo para a sede amanhã. Tem até um ônibus aí para levar as mulheres, né? Entendeu? Aí os jovens vão também, não. Os jovens deviam estar preocupados em estudar a Bíblia. Entendeu? E se prepararem melhor, porque o futuro de vocês não será fácil. E não é porque eu estou dizendo que não vai ser fácil, não. É porque se vocês não tiverem firmeza de propósito, vocês vão fazer igual esse moço aqui, procurar um lugar que seja mais adequado para você, onde você se sinta bem. O problema é que talvez o lugar onde você se sente bem não é a vontade de Deus. E aí você vai pagar o preço depois. Depois é que você vai ver. Depois que não tiver mais jeito. E aí eu só lamento, né? Amém? Estamos entendidos até aqui, irmãos? Deu para entender, né? A história de Mica, uma família formada de gente enganadora, mentiroso, ladrão, a mãe passa a mão por cima, tudo errado, estraga o ministério, se vende por qualquer preço. Aí eu pergunto para você, você acha que Deus concorda com isso? Quando você vê tudo aquilo que aconteceu no livro de Juízes, que começa aquela história toda, é porque eles vinham desse jeito. Eles abandonaram o Deus verdadeiro e começaram a seguir os seus próprios deuses. Começaram a fazer coisas, meus irmãos. Deixa eu ver se dá tempo, porque eu já encerro. Começaram a fazer coisas absurdas. Você vai ver no outro capítulo. Você vai ver no outro capítulo a história do levita e da concubina. A degradação moral, a imoralidade era tão grande. Mesmo eles tendo os seus ídolos, os seus deuses dentro da sua casa, as suas falsas religiosidades, as suas falsas orações, os seus falsos clamores.
dentro de Israel, eles chegam numa cidade. E dentro daquela cidade a imoralidade é parecida com a de Sodoma e Gomorra. Eles não queriam relacionamento com mulheres, homem com mulher não, queria homem com homem, queria fazer tudo que não presta, achando que era normal. Pastor, isso está na Bíblia? Está na Bíblia, porque Deus não aceita. Imoralidade sexual, perversão sexual. Cuidado com o que os seus filhos estão vendo na internet, assistindo coisas imorais, vendo homens pelados, mulher pelada, e você diz, isso é normal. É normal não, isso vai levar ele para uma frieza espiritual, para a imoralidade sexual, e vai destruir eles moralmente, porque eles não vão saber qual é o limite. Eles não vão saber, os adultos que tem por aí, que estão com a mente pervertida, eles não sabem o limite. Imagina uma criança, eles não sabem o limite. E dentro da nação de Israel acontece isso. Dentro do povo de Deus acontece isso. Isso é tão chocante que causa um problema tão grande, que se levantam os de dentro de casa contra eles mesmos. Eles esquartejam a moça que sofreu o abuso, mandam um pedaço dela para cada tribo, porque isso não é aceitável. Imoralidade não é aceitável na casa do Senhor. Não dá para passar panos por cima do erro sexual, da imoralidade sexual, porque isso destrói dentro, não é fora. A destruição é dentro. Se a mente dessas crianças aqui, desses adolescentes, forem destruídas nessa fase de idade, não tem quem segure eles na juventude e na fase adulta. Eles vão preferir a imoralidade de todos os níveis que você imaginar. Pastor, será que é isso mesmo? Os mais antigos aqui, pensa aí, alguém que você conhece, que quando criança estragaram elas, e agora adulta, como elas estão? Alguns adultos ficam tão traumatizados que eles não conseguem nem se perdoar. Eles não conseguem nem adorar a Deus de verdade, porque acham que são pecadores. Alguns não querem nem ser crentes, porque se vê imoral, se vê uma pessoa destruída, porque foram destruídas na adolescência, na juventude. Finalidade do nosso projeto aqui, irmãos, esse projeto, não é só tu dar de comer ou cuidar dos teus meninos, não. É cuidar nesse sentido também, porque a gente não vai aceitar isso. A gente não vai aceitar nenhuma perversidade imoral contra a vida delas, não. Se chegar nos nossos ouvidos algum abuso contra alguma dessas crianças aqui, a gente vai a quem de direito atrás, porque a gente não aceita. Se for o pai, a mãe, o primo, a gente vai ter que resolver, porque o futuro delas, a vida delas não pode ser destruída por causa de gente imatura, de gente sem consciência ou de gente sem amor. E isso não é responsabilidade só minha não, viu? Isso é responsabilidade de todos nós, minha e sua. Se você vê, não aceite. Se você vir, não concorde. Se você vê, mande parar. Não, mas é alguém de casa, eu vou deixar para lá. Não deixe, porque nunca vai sair da cabeça deles, assim como nunca saiu da sua. O problema é que hoje você tem base e eles ainda não têm. Então, irmãos, invistam mais nos seus filhos, invista mais na sua família.
para que a sua família não fique perdida antes de começar o ministério, para que a sua família não entre por caminhos tortuosos. A história bíblica aqui é chocante. Teve até um jovem aqui que ficou chocado quando ele leu a história. Ele ficou aterrorizado com tamanha crueldade e maldade. E por que aqui tem na Bíblia isso? É para a gente saber que isso existe na vida. Muita gente encobre as coisas, mas a Bíblia não encobre nada. O errado na Bíblia sempre vai ser errado. Deus não encobriu o pecado de ninguém. Davi era amigo de Deus, um homem segundo o coração, mas pecou. E Deus expôs o pecado dele e disse: olha, a espada não vai se afastar da tua família, porque Deus não tem o culpado por inocente. Adão pecou, Deus disse: saia do meu jardim. Pode sair. Se pecar, Deus tira. Mas Deus é tão bom que amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe o que eu quero dizer com isso para você, para encerrar? Você é perdoado pelo poder do sangue de Jesus. Não importa o tamanho da iniquidade, o tamanho do pecado, daquilo que te atormenta, Jesus Cristo é maior do que isso para te perdoar. Jesus é a nossa fonte de alegria. Ele é a garantia da nossa vitória. Jesus é quem toma conta de nós. Fica de pé.